Vamos comentar um pouquinho sobre a possível chegada do Lingard na equipe do Remo. Eu não quero comentar especificamente sobre como ele se encaixaria na equipe do Remo, mas especificamente sobre as mudanças que tem acontecido no futebol brasileiro, né? Bom, me chamo Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu acredito que muitos aí já estão por dentro das informações aí que surgiram nos últimos dias da possível chegada do Lingard na equipe do Remo. O jogador que estava no Seul, da Coreia do Sul, e pode estar em negociações aí com o Remo. Na verdade, são as informações que saíram, dão conta de que estão com negociações avançadas. Então eu queria comentar um pouco aí sobre essa situação. Bom, o Lingard, a gente sabe, todo mundo conheceu ele principalmente lá na época que ele jogava no Manchester United, e a questão é que ele tinha lampejos, tinha seus altos e baixos, era um jogador aí que era bastante querido lá na equipe do Manchester, era uma promessa, né? Foi por muito tempo uma eterna promessa, mas não é um jogador ruim, não é um jogador ruim. Aí eu até estava pegando aqui os números dele no Seul, lá na Coreia. Na temporada passada ele jogou 40 jogos, fez 13 gols e deu 6 assistências. Uma média de participação em gol aí de um gol a cada dois jogos ali, mais ou menos. Então eu acredito que ele seria um bom acréscimo para a equipe do Remo ali. Chegaria ali para ser um camisa 10 ou talvez um segundo atacante ali, mais ou menos. E seria um bom reforço para a equipe do Remo. O que eu queria comentar mais nesse vídeo mesmo é a questão das mudanças que tem acontecido no futebol brasileiro, com a chegada de jogadores europeus, especificamente, né? Jogadores europeus que têm chegado no futebol brasileiro e têm trazido algum acréscimo, sim. Vamos dizer assim, o Lingard, se ele chegasse num Palmeiras, num Flamengo, num São Paulo, num Corinthians, a gente não viria como um grande reforço, talvez, porque ele já estava na Coreia do Sul, não é um jogador que talvez chegasse e fosse titular, mas a chegada dele no Remo seria um baita reforço para a equipe do Remo. Você imaginar que um jogador inglês, que já jogou no Manchester United, e estaria chegando na equipe do Remo. Eu sou São Paulino, não gostaria de ter o Lingard no São Paulo, mas se eu fosse torcedor do Remo, se eu fosse torcedor de um Curitiba, se eu fosse torcedor de uma Chapecoense, eu ia gostar muito se o meu time trouxesse o Lingard, por exemplo. Então, essas mudanças que têm acontecido no futebol brasileiro, com a chegada de Depay no Corinthians, Saúl chegou no Flamengo, são jogadores que em outros momentos, em outras épocas, a gente não conseguiria imaginar a chegada desses jogadores no futebol brasileiro. O futebol brasileiro cresceu muito financeiramente nos últimos anos e abriu muitas portas. A questão é que, por exemplo, a gente vê muitos jogadores que poderiam sim ser bons reforços para times médios daqui do futebol brasileiro, porque, por exemplo, a gente vê os times brasileiros médios aí contratando um jogador, tem 9 vagas para estrangeiros, se eu não estiver enganado. Aí você usa essas 9 vagas, contrata um jogador argentino de um time pequeno ali, médio da Argentina, não sei, e o jogador chega aqui, não dá em nada e tal, ou você contrata jogadores ali boliviano, jogador colombiano, e muitos jogadores acabam não dando em nada. Muitos já com idade aí de 25, 26, 27 anos, então já não é uma promessa. Agora você imagina, tipo, se os clubes pequenos fazem como o Remo está tentando fazer, como o Curitiba tentou fazer muito tempo aí, principalmente nos anos anteriores aí, contrataram o Slimani, jogador que passou pelo Sporting de Portugal, por exemplo, teve muitas boas temporadas lá no Sporting. Jogador como o Gessé Rodrigues, que eles contrataram e tentaram ver se a carreira dele engrenava, e mais uma vez não engrenou. O Gessé Rodrigues, que foi da base do Real Madrid, jogou no Real Madrid, jogou no PSG, mas nunca deu em nada. Então são jogadores que talvez agregariam no futebol brasileiro. Sérgio Oliveira, que estava no Sport aí, eu não sei se já rescindiram, mas eu vi que pelo salário dele ser muito alto, o Sport ia rescindir com ele. Então são jogadores que acrescentariam, eu imagino que agregariam ao futebol brasileiro.
Você imaginar que atualmente esses jogadores vão para mercados periféricos, né? Mercados como o Azerbaijão, mercados como os países asiáticos ali, Japão, China, Coreia, mercados como o Iraque, jogadores que vão para mercados assim aleatórios que poderiam sim estar agregando alguma coisa no futebol brasileiro, no futebol, principalmente nos clubes menores, né? Então, eu consigo ver essa situação aí melhorando, o futebol brasileiro começando a olhar mais para esses jogadores. Antigamente a gente não conseguiria imaginar um jogador holandês de seleção jogando no futebol brasileiro, um jogador como o Saul jogando no futebol brasileiro, são jogadores que antigamente a gente não conseguiria imaginar. E agora a gente já tem bastante projeções de imaginar a chegada de jogadores desses perfis assim no futebol brasileiro. Vamos dizer, por exemplo, o futebol europeu tem muitos jogadores de muita qualidade jogando em times médios, times pequenos do futebol europeu, e jogadores que com 25, 26 anos ali não tem projeções para jogar num time maior. Por exemplo, você pega um pequeno do futebol espanhol ali, você vê jogadores de 22, 23, 24 anos que não tem projeções de jogar num Real Madrid, num Barcelona. Então, eles acabam rodando ali em clubes menores da Espanha, por exemplo, e acabam ficando nessa carreira estagnada, assim, quando poderia ter uma oportunidade de jogar, por exemplo, no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro eu imagino que paga melhor do que os times pequenos da Espanha, então para os jogadores seriam mais financeiramente melhor, e para o futebol brasileiro traria uma coisa que agregaria, abriria novas portas no futebol brasileiro. Então a gente vem acompanhando essa mudança que vem acontecendo no futebol brasileiro e pode ser uma coisa muito positiva para os próximos anos aí, essas portas abertas, talvez empresários comecem a oferecer jogadores aos clubes brasileiros com mais frequência, vendo que o futebol brasileiro está olhando mais para esses jogadores, então pode gerar uma sintonia boa aí, uma coisa legal, e o futebol brasileiro começar a se desenvolver mais ao longo dos próximos anos. Bom, isso é o que eu queria comentar no vídeo de hoje, e dizer que eu vejo com bons olhos sim essa situação aí de chegada de jogadores europeus, porque a gente tem muitos estrangeiros, muitas vagas para estrangeiros, mas a gente se limita essas vagas a jogadores da América do Sul. Então o futebol brasileiro fica limitado, tem 9 vagas de estrangeiro, é tudo jogador argentino, colombiano, jogadores aqui da América do Sul. Então, quando pode ter uma oportunidade de trazer um espanhol, um italiano, jogadores de clubes menores aí, já que o futebol brasileiro tem uma condição de pagar melhor atualmente do que clubes pequenos desses países. Então, bom, esse é o que eu queria comentar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que não se esqueçam de se inscrever no canal para dar uma força aí. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e deixar o seu like aí, que ajuda muito. Deixe seu comentário, sua opinião, o que você achou do vídeo, o que você pensa sobre esse assunto, sobre essa situação. E até a próxima. Tamo junto, é nóis.